Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou gravando à noite, então boa noite, né? Espero que vocês tenham tido um bom dia, um bom início de setembro, né? E vamos lá para mais uma nossa aulinha. Pensei em vários temas, né? E acho que eu estou meio fraca de ideias, mas espero contar mais com a colaboração de vocês, porque vocês que estão me dando dicas de temas da esperança, da felicidade, da espiritualidade que eu abordei, foram todas sugestões de vocês, que eu agradeço imensamente. Então, espero que vocês mandem dicas do que vocês gostariam nessa área da psicologia. Eu pensei num tema baseado um pouco no que eu tenho visto nos atendimentos. Eu tenho atendido bastante nessa pandemia online e tenho percebido que uma temática muito recorrente, não só agora, mas em outros momentos também, fora desse período de pandemia, é como as pessoas lidam com a mágoa ou ressentimento. E essa temática é muito comum, muitos pacientes trazem em terapia relatos de muita mágoa, muito sofrimento, e eu achei importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Como a gente lidar com isso, como a gente se libertar de uma emoção que causa tanto sofrimento. Então, a gente vai tratar um pouquinho dessa temática, então, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então a gente vai começar a falar um pouquinho que quando a gente está falando de mágoa e de ressentimento, de verdade, a gente está falando de uma outra emoção, que é uma emoção de fundo, que é a emoção da raiva. Então, eu já trabalhei em algumas aulas, a gente trabalhou um pouco essa emoção da raiva, como lidar com ela, que ela causa muito desconforto. Então, por trás de toda a mágoa, todo o ressentimento, tem embutido essa emoção da raiva. Tá? Então, quando a gente fala de mágoa ou de ressentimento, a gente pode levantar a ideia de que a gente deveria não pensar nesse assunto, porque já que ele traz sofrimento, por que a gente tem que rememorar? Essas são questões que as pessoas perguntam muito em terapia. Se dói tanto para mim isso, eu quero esquecer rapidamente esse transtorno, né? E de verdade, para a gente poder lidar e limpar um sentimento, primeiro a gente tem que trazer ele à tona, para a gente ver qual é a cara dele, o que é possível fazer com ele. Então, quando a gente estiver sentindo mágoa ou ressentimento, saber que é uma emoção legítima, é uma emoção humana, todos nós já sentimos ou estamos passando por isso, e a gente precisa aprender a lidar com essas emoções. Então, a mágoa é um sinal de alerta, que ela merece ser ouvida. Não precisa a gente falar, não quero nem pensar nisso, porque isso faz muito mal para mim. A mágoa, então, ela pode trazer mensagens para a gente, se a gente quiser ouvir o que tem por trás desse sentimento que eu estou vivenciando, que me machuca tanto, que às vezes me tira noites de sono, que me deixa angustiada. Então, para a nossa saúde mental, é importante a gente poder ir percebendo tudo o que nos incomoda, tudo que nos faz sofrer, para a gente poder trazer à tona e ressignificar isso, para a gente poder ter uma saúde mental melhor, né? Sem a gente ficar tão angustiada com tantas emoções, né? Então, vamos ver quais são as mensagens que existe por trás dessa emoção da mágoa, né?
Quando a gente está magoado, a gente pode pensar nas seguintes mensagens. Muitas vezes, quando a gente está magoado, é porque os nossos direitos estão sendo violados. Quais direitos que estão sendo violados? Aí cada um de nós vai poder olhar para si mesmo e ver quais são esses direitos. Direitos de ir e vir aonde eu gostaria, direito à privacidade que está sendo ameaçada, direito a ser amada, a ser respeitada, ser ouvido, ser ouvida. Quais são esses direitos que eu tenho e que eles estão sendo violados e que está me trazendo esse sentimento de injustiça, de mágoa? Então, nessa primeira levantamento, é importante que a gente pense, então, está me machucando o quê? Né? Então, a gente, partindo para essa ideia dos meus direitos, eu vou conseguir identificar. Eu estou sendo privada de fazer alguma coisa, eu não estou tendo direito à palavra, eu não estou sendo respeitada no meu desejo, eu não estou sendo acatada na minha opinião, eu estou sendo desrespeitada em relação ao meu corpo, à minha moral, ao que eu estou me sentindo lesado, né? Então, a gente pode fazer um levantamento disso, que isso vai dar dicas para a gente de que áreas que eu estou sendo lesada e que está me ferindo. Outra mensagem importante é que a gente pode pensar que uma vai complementando a outra, vocês vão ver, que os nossos desejos e nossas necessidades não estão sendo satisfeitos adequadamente. Então, a gente pode, meio complementando a primeira dica, né, de que a gente avalie quais são as nossas necessidades, quais são os meus desejos. E se eles não estão sendo satisfeitos de uma forma mais ou menos adequada, eu estou me sentindo lesada, né? Então, a gente pode pensar em quais necessidades eu tenho de ficar mais sozinha, de ter mais afeto dos meus filhos, dos meus netos, de ter amizades diferentes da preferência da família, não sei. A gente vai ter que pensar que necessidades você tem e se elas estão sendo mais ou menos atendidas. Porque quando as necessidades da gente não são atendidas, pelo menos minimamente, né? É claro que a gente não precisa ser mimimi, mimadinha de querer que todos os desejos sejam satisfeitos. Isso é uma visão irreal. Mas para a nossa saúde mental, a gente vai precisar ter uma boa parte das nossas necessidades atendidas. Necessidade de aprender uma coisa nova, necessidade de experimentar um trabalho diferente, precisa ver quais são as necessidades que a gente tem e se a gente está conseguindo satisfazê-la. E se não está conseguindo satisfazer, quais são os motivos? A gente pode fazer, na sala de aula, a gente fazia experiências, né? Então, a gente pode fazer levantamento. Que necessidade eu tenho? Quem que me impede de realizar? Sou eu mesmo? Dentro de mim, o que está me impedindo? É minha vergonha? É minha timidez? É meu medo? Ou quem que está me impedindo de realizar alguma coisa? Será que é verdade isso, que o outro realmente me impede? É real ou é um pouco fantasioso? Tudo a gente pode ir checando isso, que isso vai ser importante. Outra coisa importante, outra mensagem importante, quando a gente está falando de mágoa ou ressentimento, é que às vezes a gente está ressentido com a gente mesmo, porque a gente não está conseguindo lidar
com alguma questão emocional, então, importante. Então, como eu vi aquele exemplo, eu não estou conseguindo impor limite direito em relação a meu filho, eu não estou conseguindo lidar direito porque eu fico constrangida, porque eu tenho medo de perder tal coisa. Então, é a dificuldade nossa de lidar com uma questão emocional que está impedindo a gente de fazer alguma coisa, e aí a gente fica com raiva e fica magoada porque a gente gostaria que o outro, né, qualquer outro, facilitasse a nossa vida. Mas as relações humanas, interpessoais, elas são cheias de complexidades. Então, a gente vai tendo que aprender a lidar com cada um que a gente encontra, com o nosso vizinho, com o cunhado, com o filho, com o amigo, na nossa comunidade, quem vai na igreja, no sindicato, no condomínio, como que a gente vai lidar com as pessoas para a gente não carregar esse sentimento de raiva, de mágoa o tempo todo, como se sempre alguém está nos lesando ou está nos prejudicando, tá? Então, essas mensagens são bem importantes para a gente refletir, porque se a gente conseguir desenhar um pouquinho o que eu quero, quais os direitos que não estão sendo atendidos, quais são as minhas necessidades, quem eu sou, o que está me impedindo de realizar alguma coisa, por que eu fico magoada com tanta coisa, quem me magoa, né? Por que esse sentimento brota sempre, fica recorrendo sempre na minha vida? Se eu conseguir entender e observar esses comportamentos, já está excelente. Então, eu sempre falo que para a gente resolver um problema emocional, o passo inicial é muita quietude interior, muita observação de si mesmo, muito contato com as emoções, sem medo de ter raiva, ter tristeza, enxergar essas emoções. E isso vai dando dicas para a gente de como a gente está funcionando, como a gente está lidando com as questões. Para o segundo passo, então, a gente compreendendo esse primeiro passo, o segundo passo é a gente, então, começar a descascar, vamos dizer, o abacaxi. A gente poder entender, então, vou experimentar tal coisa, vou modificar tal comportamento, acho que eu estou muito sensível por causa disso, por causa daquilo, tal coisa não me agrada, eu vou me afastar. Então, aí é o passo da gente ter uma proatividade. Eu vou tentar melhorar futuramente os meus relacionamentos para não ser afetada por esse sentimento sempre de me sentir ressentida ou magoado, né? Bom, então vamos lá. Outra dica é que a mágoa ou ressentimento, né, pode ser um sinal de que estamos fazendo ou dando, né, mais do que poderíamos fazer. Então, nos relatos que aparecem no consultório, esse talvez seja um dos principais. A pessoa relata que dá muita coisa, dá afeto, dá compreensão, dá carinho, dá atenção, tem todo um movimento de generosidade, então ela dá muito e recebe pouco. Então, quem dá muito e recebe pouco se sente injustiçada. E sentindo injustiçada, se sente raiva e começa a ficar magoada e ressentida com o outro que não deu o que ela gostaria ou que ele gostaria. Então, se a gente perceber que isso também acontece muito na nossa vida, a gente vai ter que modificar um pouco o comportamento,
Por que que a gente tem que dar muito e receber pouco? Então, normalmente nas relações amorosas de boa qualidade, qualquer relação amorosa de pai, de filho, de amigo, a equação mais indicada é a gente dar e receber mais ou menos igualitariamente. Porque se dá muito e recebe pouco, esse sentimento de ressentimento vai aparecer. Então, talvez tenha que modificar isso para que essa equação seja de dar e receber mais ou menos igualitariamente, tá? Então, isso é muito comum na nossa vida, né? Se a gente gostaria também de receber, e se está dando muito, aí vai ter que repensar. Se dá menos, se deixa o outro fazer um movimento de retribuir mais, se perceber que o outro não faz nenhum movimento, por que insistir em distribuir para quem não te dá retorno? São perguntas que a pessoa pode começar a fazer. Ou se você dá muito e recebe pouco, e isso não te afeta, não traz nenhum ressentimento, traz só um sentimento bom de altruísmo, de generosidade. Para mim, tudo bem, eu distribuo todo o meu afeto, meu lado serviçal e eu não preciso receber nada. Então, se isso acontece, são pessoas muito especiais, vamos dizer assim, e que de alguma forma estão recebendo afeto de outra fonte. Então, estão se abastecendo de outra fonte e são capazes de dar, dar, dar e não esperar nenhum retorno. Na maioria de nós, seres humanos, essa contrapartida, se ela não existe, esse sentimento de ressentimento aparece muito. Então, a gente pode avaliar na nossa vida que a gente se sente ressentida quando dá muito e recebe pouco. Que isso é humanamente natural, tá? Que a gente gostaria de ter essa relação um pouco mais igualitária. Outra dica de que a gente possa ficar magoado ou ressentido é que outras pessoas às vezes podem estar fazendo demais por nós e tolhendo a nossa própria competência. Então, isso é um relato que aparece muito na terceira idade, com vocês, alunas, com minhas pacientes da terceira idade, onde por cautela ou por proteção ou mesmo por amor, os filhos ou as outras pessoas começam a fazer demais por nós, né? E como se o idoso ou aquela pessoa fosse incompetente. Então, tolhendo a competência. E isso vai trazendo esse sentimento também de mágoa, no sentido de que a pessoa gostaria de estar fazendo aquilo, ainda pode estar fazendo aquilo, mas a sua competência está sendo tolhida. Esse é um assunto muito delicado, que a gente trata muito com os cuidadores de idosos, quem tem pais, parentes que cuidam dos idosos, muitas vezes, por proteção, por afeto, acabam fazendo demais por eles e não deixando eles fazerem aquilo que ainda é possível fazer. Então, essa é uma temática que a gente trabalha muito com os cuidadores de idosos, nos treinamentos com os cuidadores de idosos. Então, é um pouco como uma criança. Se ele ainda sabe comer, derrubando no babador, o idoso tem que comer derrubando no babador. Se ele ainda sabe se vestir, ele tem que se vestir. Então, isso favorece a autoestima, favorece várias as capacidades, né?
E quem está cuidando está fazendo isso para poupar, por afeto, por proteção. Então, sempre precisa prestar atenção se o outro não está se sentindo reprimido, angustiado e querendo ficar magoado no sentido de que gostaria de estar fazendo mais, né? Então, são alguns parâmetros que toda vez que a gente escuta relatos de mágoa, ressentimento, a gente pega essas mensagens e a gente percorre essas mensagens e a gente chega no núcleo central do ressentimento, onde a gente pode, então, começar a ver qual é a cara dessa dor ou dessa mágoa, tá bom? Bom, então vamos lá. A outra coisa importante que aparece também muito é que eu fiz essa pergunta, se o ressentimento tem gênero, se ele é mais masculino ou mais feminino. Então, todos os estudos que trabalham com essa ideia da mágoa e do ressentimento, eles relatam que as mulheres são o gênero que se sente mais ressentidos, tá? Embora isso, hoje em dia, pode estar modificando muito, né? Essa coisa do que é próprio do masculino, o que é próprio do feminino, tá? Então, essas são ideias gerais que a ciência já pesquisou, embora isso vai tendo sempre mudanças. Hoje, por exemplo, eu atendi 2 senhores online e esses 2 senhores relatavam muitos episódios de ressentimento. Então, embora fossem, os relatos são de que as mulheres são mais propensas a isso, tem aparecido também no gênero masculino esse ressentimento. Às vezes não com a cara como a mulher manifesta, mas eles demonstram esse ressentimento, muitas vezes com filhos, que são o grande relato dos homens, e muitas vezes com profissionais no seu mundo de trabalho, ou quando viveram o mundo de trabalho, muitos já são aposentados, mas refere-se mágoa e ressentimento de chefes que não promoveram, não reconheceram a capacidade. Então, tem muito nesse universo profissional um ressentimento de que não foram muito aproveitados, não foram muito ouvidos, né? E, então, do mundo profissional e do mundo ligado aos filhos, sente muito esse afastamento dos filhos. Então, são 2 queixas, vamos dizer, bem comuns que eu tenho ouvido. Então, nas pesquisas, na literatura, vai dizer que as mulheres, elas referem mais mágoa, ressentimento, porque elas são desencorajadas, né, no que diz respeito a expressar, então, esse sentimento, expressar a raiva, e muitas vezes elas reprimem a raiva, ficam magoadas, mas não têm a capacidade de manifestar isso. Isso é muito comum, todas nós mulheres, culturalmente, a sociedade, a cultura, o jeito que cada um foi educado, reprimiu muito essa questão da expressão dessa raiva, dessa insatisfação, tá? E as mulheres, então, os relatos colocam que elas são educadas para serem dóceis, gentis, confortar, apaziguar e nutrir. Então, são essas características que cada um de nós do feminino vai compreender isso. Então, as mulheres preferem aguentar, reprimir essa raiva, essa mágoa, esse descontentamento, para não criar, vamos dizer, mais confusão. Então, o relato de muitas pacientes
ah, eu não quero mexer nisso porque vai estragar mais do que está, eu sou capaz de ter humanidade e aguentar mais isso do que expressar o que eu sinto, tal. Então, a gente vai ver depois o que ocasiona isso, esse comportamento feminino e esse comportamento que foi moldado mesmo pela cultura, pela sociedade, né? Isso a gente já escutou várias vezes, não é novidade nenhuma. Vocês já ouviram em várias aulas e vários noticiários e vários documentários, e a gente reconhece isso, que a sociedade, de alguma forma, condena um pouco as mulheres que expressam essa raiva ou que são mais afirmativas, que querem colocar para fora sua mágoa, explicitar isso, muitas vezes são chamadas de megera, frustrada, chata, histérica, mulher que não tem feminilidade. Então, quando ela expressa essa mágoa, esse ressentimento, ela é muito reprimida e a família, os amigos, muitas vezes não aceitam essa expressão. Então, porque a mulher que expressa o que está sentindo, tudo, ela nunca é muito bem vista. Então, a mulher aprendeu, de alguma forma, a ficar magoada. E aí ela aceita, então, arcar com o ônus de toda essa questão, tá? Embora isso também, tudo vai mudando. Isso antigamente era mais presente nas mulheres, para as gerações mais novas, das nossas filhas, talvez dos netos, tudo, isso já vai se modificando, né? Por conta dessa questão cultural. Mas para as mulheres que hoje estão na terceira idade, ainda é muito presente essa ideia de engolir bastante sapo. Então, a gente fez uma vez uma vivência na sala de aula, quantos sapos você está engolindo? Uma vivência, uma dinâmica tal. Os alunos antigos talvez se lembrem. Então, o feminino engole muito sapo. E aí, engolindo muito sapo, a gente já pode estar vendo, então, o que se projeta para um futuro, né? E a psicossomática já estuda muito, muito isso, né? De que muita mágoa, muito ressentimento vai produzir problemas orgânicos, físicos, as células vão se inflamar, vão produzir várias patologias. Então, isso também já está muito dito, muito falado. Então, a gente tem que mexer com essa questão da mágoa e do ressentimento, que ela está por trás de várias patologias, né? Então, é muito importante esse reconhecimento do que acontece com a gente para a gente modificar isso, tanto na mulher como nos homens também, e ressignificar essa mágoa, essa dor que fica tão presente, tá? E a gente fazer a pergunta, por que que isso não some, né? Então, as mágoas, os ressentimentos, é assim, há 10 anos atrás aconteceu isso comigo, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu fui estagiária. Então, os relatos são muito antigos, e tem vários relatos que a pessoa está sofrendo de mágoa e de ressentimento por anos a fio, provocando sofrimento, tristeza, angústia, processos depressivos. Então, a gente precisa perguntar por que a gente perpetua uma emoção tão nociva para a vida da gente, né? Então, a gente tem que olhar mesmo com carinho
para essas questões que a gente vivencia, tá? Vamos ver. Então, aqui, quando a gente está falando de ressentimento, então, muitas vezes a gente pode estar agindo de uma forma que a gente expresse um pouco essa raiva embutida. Então, essa raiva pode incitar a gente, os indivíduos, a agirem de forma agressiva, talvez discutindo, atacando, xingando, acusando ou espancando, até casos de violência, né? Então, por trás de toda raiva, toda violência e todo ressentimento, sempre tem uma expressão. E às vezes, para algumas pessoas, a expressão é raivosa, vamos dizer assim. É discutir, atacar, xingar, alfinetar, desqualificar o outro, é ver aquilo que machuca o outro, aí provocar. Então, isso são sinais de que a gente está muito magoado. Então, precisa ferir o outro que nos magoou. Tá? Esse é uma expressão, né, de que está saindo, é como se fosse vamos dizer, como se fosse um tumor, uma coisa que está inflamado ali, está vindo à tona aí na pele, né? E a raiva também, ou esse ressentimento, ele pode se manifestar em comportamentos que a gente chama na psicologia comportamentos passivos agressivos. Então, como é esse comportamento passivo e agressivo? A gente sabe também reconhecer isso. Como que é ele? Ele tem por finalidade punir ou magoar a outra pessoa que nos feriu, que nos magoou, por meio de estratégias sutis, como fazer silêncio, retraimento, falas monossilábicas, ignorar o outro, reagir friamente com respostas monossilábicas. Então, esse é comum também da gente usar mais essa estratégia de ignorar o outro, fazer grevinha, fazer silêncio, dar uma gelada no outro, ignorar, responder só sim, não, né? Muitos pacientes falam, eu converso só o necessário, para mostrar mesmo que eu estou ofendida. Eu dou uma gelada, né? Então, cada um vai contando esse relato. Então, essa outra forma de comunicação, vamos dizer assim, é chamada de passivo-agressiva. Embora ela não seja escancarada como a outra, que xinga, que briga tal, ela também é nociva. Ela está querendo mostrar para o outro que magoou, ofendeu, e muitas vezes não tem muito bom resultado. Ou pode ter um resultado, vamos dizer, no início, depois fica de bem, porque ninguém aguenta ficar de cara feia, em silêncio o tempo todo, mas se não falar sobre o que machucou, o que doeu, até a próxima briga ou até a próxima evento que vá magoar de novo. Então, a gente também pode saber o quanto a gente está ressentido ou magoado através do nosso comportamento em relação ao outro. E se a gente identificar esses comportamentos, a gente pode estar identificando que eu estou magoado. Então, se eu estou magoado, eu quero fazer alguma coisa para magoar ou para mostrar para o outro que eu estou descontente. Tá? Então, essa é uma ação e reação mais ou menos comum. Tá? Vamos ver o que mais. Bom, então agora, para a gente finalizar, é que tem bastante coisa, mas acho que só essas coisas já são bastante para a gente estar refletindo, né?
Atitudes, então, muito comuns diante da mágoa. A gente pode reprimir, então, essa raiva, essa mágoa, assumir uma atitude, uma aparência de uma pessoa valente, uma pessoa corajosa, embora na realidade a pessoa pode estar profundamente ressentida. Então, quando a gente parece que está tudo bem, se tiver tudo bem mesmo, a gente vai ficar mais tranquila, mais leve, mais bem-humorada, mais alegre. Quando a gente perceber que a gente está fazendo cara de corajoso, de corajosa, de valente, mas está pagando um preço muito caro por isso, o nosso corpo está pagando um preço caro, a gente está ficando mais doente, não está conseguindo dormir, o estômago está azedo e tal, é sinal de que a gente está muito magoado e não está conseguindo fazer a expressão disso. Tá? Os estudos vão mostrar que as pessoas que reprimem muito essa raiva ou essa mágoa, normalmente as pessoas estão muito angustiadas e ficam muito nervosas, aflitas, alteradas, né? Então, quando a pessoa chega muito angustiada, muito alterada, tudo, se a gente pergunta, você está bravo com o quê? Que te angustiou? O que deixou você aflito? Quem que te machucou? Aí parece que destampa uma caixa onde vem milhões de coisas. Normalmente a pessoa reprimiu tanto tempo que explode aquilo ali num choro, numa angústia, que precisa vir para fora isso. Então a gente pode se tornar uma pessoa mais leve, mais alegre, mais tranquila, quando a gente conseguir expressar melhor o que a gente quer, o que a gente deseja, tá? Depois pode ser que em outro vídeo a gente faça exercícios para que vocês possam treinar isso, de como lidar com essa emoção e como falar sobre ela, dirigir-se a quem te magoou, quem te ofendeu e resolver um pouco melhor essas questões, tá? Outra coisa comum que a gente verifica, né, na nossa atividade clínica é que muitas vezes a pessoa diz assim, eu não tenho raiva, eu não estou com raiva de nada, de ninguém, só que a fala dela contradiz com o lado psicológico dela e contradiz com o corpo dela. O corpo dela está falando outra coisa, a emoção está falando outra coisa e o lado racional está negando isso. Então, a ausência de raiva, né, de o reconhecimento dessa raiva, dessa mágoa, significa que as pessoas às vezes não se sentem suficientemente motivadas para se defender ou impor limites. E então, quando essa pessoa está muito desmotivada a enfrentar isso, a se defender, eu não aceito tal comportamento que está me lesando, que está me prejudicando, quando ela está muito sem energia, sem motivação para se defender, ela pode ser uma pessoa um pouco mais propensa a tolerar comportamentos abusivos sem se queixar. Então, esse comportamento abusivo pode ser coisa grave ou pode ser comportamentos abusivos homeopaticamente, que o outro está sempre denegrindo, ofendendo, desqualificando, ignorando. E aí, se ela não se sente motivada para impor limites, às vezes é porque a autoestima já ficou muito, muito, muito prejudicada e aí precisa resgatar um pouco mais essa autoestima para a pessoa saber que ela tem o direito de ter uma qualidade de vida
digna, boa, amorosa, e que ela não precisa aguentar essa emoção, esse sentimento o tempo todo, tá? Bom, então acho que era mais ou menos isso, não sei se acho que deu para a gente entender. É um assunto às vezes um pouco mais, vamos dizer, pesado, um pouco mais assim, intimista, mas eu acho que é bem importante principalmente nessa quarentena, que a gente, acho que todos nós estamos fazendo um grande movimento de autoconhecimento, de limpeza da nossa casa, do supérfluo, limpeza da nossa vida interna, daquilo que a gente não quer mais, daquilo que é inútil, que é supérfluo, daquilo que nos atormenta. Então, essa pandemia sirva para a gente, de verdade, sair diferente, sair um pouco fazendo essa faxina interna e tentando ser cada vez uma pessoa mais humana, mais sensível, mais alegre, usufruindo da vida, usufruindo dos relacionamentos, confiando nas pessoas, confiando nessas relações humanas de amizade, de carinho, confiando na providência divina que dá conforto para que as pessoas possam agir cada vez melhor. Então, eu desejo sinceramente que possa ter sido útil para vocês, cada um de vocês, analisarem isso com carinho, com cuidado, e a gente avançar para uma consciência maior, avançar para o nosso coração ser um coração cada vez mais acolhedor, mais amoroso, e a gente sentir calor mesmo, né? Emoção da gente estar vivendo o nosso melhor, tá bom? Então, boa semana para todas, todos. Fiquem bem, fiquem com Deus, aproveitem bem esse mês de setembro. A gente vai se falando aí pelo WhatsApp, tá bom? Obrigada. Beijos para todos.